Questão número 1. É considerado um nome válido para nomeação de arquivos de acordo com as regras definidas nas configurações padrão do sistema operacional Windows 10. Primeira coisa, o que eu preciso saber dessa questão? Para a gente nomear, colocar nomes em arquivos e pastas, a gente tem um grupo de extensões e nomes válidos. Mas aí seria muita coisa tentar decorar os válidos. Vamos tentar decorar o que não é válido. Quando a gente fala de nome de arquivo para o sistema operacional Windows 10, não pode ter aspas, não pode ter dois pontos, asterístico, pipe, sinal de maior, sinal de menor, barra, contrabarra e ponto de interrogação. Viu que eu consegui desenhar um bonequinho com esses caracteres? Esses 9 caracteres são 9. Não podem ser utilizados nem no nome de arquivo, nem no nome de pasta. Então, você que está aí estudando comigo, já escreva aí no seu caderno, bota aí numa observação o que pode e o que não pode. Esses 9 caracteres não podem ser utilizados no nome de arquivo. Outra coisa que a gente precisava visualizar é se ele fala alguma extensão específica. Então, vamos ver sobre extensão? Ele fala aqui, ó, é considerado nome válido de arquivos de acordo com as regras definidas na configuração padrão do sistema operacional Windows 10. Ele não falou em que programa vai abrir isso. Então, teoricamente, isso aí vai abrir em qualquer programa. Para quem não conhece, a extensão DocX é a extensão padrão de abertura no Word. O TXT é padrão para abertura no bloco de notas. O ODT é uma extensão padrão de abertura no Writer. O RTF é uma extensão padrão de abertura no WordPad. E o .x é um modelo de documento. Modelo de documento do Word. Então, vamos lá. Primeiro arquivo, pode ser criado? Não. Por quê? Porque tem ali o contrabarra. Segundo arquivo, pode ser criado? Não, porque tem o asterisco. Terceiro arquivo pode ser criado? Tem número, tem arroba, tem letra minúscula, tem letra maiúscula, tem e comercial, tem arroba. Isso aí está muito diferente. Mas esse pode ser criado. Por que ele pode ser criado? Porque não tem um dos 9 caracteres, nenhum desses 9 caracteres estão presentes. Se não estão presentes, quer dizer que eu posso criar, sem problema algum, esse arquivo. O próximo arquivo, letra delta, não pode ser criado porque tem o sinal de maior. E o último arquivo tem tanto aspas quanto pipe no nome de arquivo. Então, eu não posso criar esse arquivo devido a esses caracteres. Então, gabarito, vamos lá. Gabarito, letra Charlie da questão número 1. Questão número 2. De acordo com a regra para criação de diretório e arquivos no sistema operacional Windows 10, é considerado nome válido para arquivo. Então, essa daqui é uma questão bem parecida com a anterior. Qual a diferença? Que ele colocou alguns nomes, ali focado no edital, e alguns caracteres. Primeira coisa, o que eu tenho que lembrar? Lembrar do bonequinho. Qual que eu não posso? Aspas, dois pontos, asterisco, pipe, sinal de maior, sinal de menor, contrabarra, barra, sinal de interrogação. Opa, já entendi. Esses não pode. Então, esse aqui não pode, esse aqui não pode, esse aqui não pode. Quem pode? O e-comercial sem problema, espaço sem problema. Resposta correta, letra bravo. Viu como é tranquilo? Questões assim, quando fala de nomes de arquivos, regras de criação de arquivos, é só lembrar do bonequinho na hora da prova. Desenha lá na prova para não esquecer. Como se desenha? É só colocar os caracteres. O aspas, dois pontos, asterisco, pipe, sinal de maior e sinal de menor, barra contra barra e sinal de interrogação.
Próxima questão, vamos trabalhar a próxima questão. Maria recebeu um arquivo PDF e, ao tentar abrir no Windows 10 com um duplo clique, notou que o arquivo foi exibido pelo Chrome e não pelo Adobe Acrobat Reader, preferido de Maria. Para que futuramente o Adobe Acrobat Reader seja aberto automaticamente numa situação como descrita, Maria deve: letra A. Fazer o redirecionamento no menu padrão do Chrome com as opções configurações. Letra B. Clicar no nome do arquivo e usar a opção Abrir como no explorador de arquivos pelo menos uma vez. Letra Charlie. Ajustar as configurações de extensão PDF nas configurações do Windows na opção Aplicativos. Letra Delta. Reconfigurar o padrão de exibição do arquivo no Windows Media Player. Letra Eco. Configurar o sistema por meio de aplicativos. Gerenciamento do computador na ferramenta administrativa do Windows. Vamos lá. Quando a gente fala de extensão de arquivo, um PDF, por exemplo, dessa questão, significa que ele tem um programa padrão configurado no sistema operacional Windows. Esse programa padrão, ele pode ser configurado em dois locais, ou pelo painel de controle, ou eu posso configurar ele pelas configurações do computador. Então, uma das maneiras é abrir as configurações do Windows lá no menu Arquivo e ajustar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui ao vivo. Ó. Abrir o menu Arquivo, vir em Configurações, em Aplicativos, eu posso vir aqui em Aplicativos Padrão e alterar. Aqui não está aparecendo o PDF, que ele não é um formato padrão, mas eu posso escolher os aplicativos por tipo de arquivo. Eu não vou clicar aqui, que vai demorar muito, mas se eu clicar ali, ele vai mostrar todas as extensões e em que programas eles abrem. É só alterar o programa e pronto. Veio do que abrir no Google Chrome, ele vai passar a abrir no Adobe Acrobat Reader, ou no Mozilla Firefox, ou no Edge, no programa específico escolhido, no programa padrão escolhido para aquele tipo de extensão. Então, voltando aqui para a aula, já explicadinho, resposta correta da número 3, letra Charlie. Próxima questão, questão número 4. No Windows, a extensão de um arquivo indica a forma pela qual ele deve ser tratado pelo sistema. Observe a lista de extensões a seguir. Aí tem várias extensões: CSV, DocX, exe, GIF, HTML, JPEG, PDF, PNG e TXT. Nessa lista, o número de extensões normalmente associadas à imagem. Extensões associadas à imagem. Nisso, a gente precisa saber quais extensões estão associadas a determinado tipo de arquivo. Então, vamos olhar cada um deles. O CSV é um arquivo utilizado para a exportação de tabelas, só que essas tabelas vão ser em textos, separadas por vírgulas, colunas ou por ponto e vírgula. Então, o CSV, ele pega uma planilha, por exemplo, do Excel e exporta, onde as colunas vão ser separadas, vendo que está bonitinho por coluna, ou por vírgula, o mais comum aqui no Brasil é usar o ponto e vírgula. E cada linha é separada por Enter. Então, esse arquivo aí é considerado um arquivo de texto. Não, não é. DocX é um documento do Word. Documento do Word. Ah, ele pode conter imagem. Não, ele poder conter é uma coisa. Estar associado à imagem é outra completamente diferente. Então, o DocX também não pode ser associado à imagem. Ele é um documento. Documento, normalmente, a gente fala que é texto. EXE, arquivo executável. EXE, arquivo executável. Normalmente são nossos programas. Então, dentro do nosso computador, a gente tem diversos programas e os programas normalmente estão associados à extensão .exe, .msi, de instalação de programa, .com, quando é comando do próprio sistema operacional. Então, também não é imagem. GIF ou GIF
Esse aqui é, sim, uma imagem. A gente fala que ele é uma imagem animada. Já viu aqueles logos que às vezes ficam girando, letreiro passando? Antigamente a gente usava muito, muito, muito isso mesmo em sites. Hoje não é mais tão comum a gente utilizar esse tipo de arquivo, porque ele é mais pesado, mas ele é um arquivo de imagem, associado à imagem, então esse está correto. HTML ou HTML. HTML ou HTML é a linguagem de marcação de hipertexto. É a extensão utilizada em páginas de web, em páginas de internet. Então, essa aí também é um documento, a gente fala que é um documento de texto. Ah, mas o HTML pode ter imagem. Pode ter, mas não quer dizer que esteja associado, seja uma imagem. Essa é a diferença. Então, tem muita gente que acaba pecando na hora da prova em querer associar um documento que pode conter imagem a associar a uma imagem. Próxima extensão, JPG ou JPEG. A extensão JPG ou JPEG, tanto faz chamar de JPG ou JPEG, é a extensão mais antiga que a gente utilizava para imagens. Hoje em dia ela está deixando de ser utilizada, mas é uma imagem, é associada a uma imagem. Normalmente as imagens que a gente pega na internet pode ser nesse formato, JPG, JPEG, ou no formato PNG. Atualmente a gente utiliza o formato PNG como imagem, tá? As câmeras fotográficas, o celular, quando tira foto, eles, por padrão, atualmente, salvam com PNG. Antigamente, JPG, e pode ser com câmeras profissionais que salvam em outro formato, como o RAW, por exemplo. O arquivo PDF é um documento que pode conter imagem, ele não é associado, ele pode conter, assim como o documento do Word. Esse PDF é um documento, é um arquivo que foi feito para ser portátil. Esse documento foi feito para você levar para qualquer lugar e utilizar o programa. Ele vai abrir sem perder formatação e sem perder dados do arquivo de texto, do documento que está sendo aberto. Ele abre no Word, ele vai abrir no sistema operacional Windows, no Linux, no Android, no iOS, e do mesmo jeito que ele abre um, abre no outro. E também, na hora de imprimir, ele não vai perder a formatação, ele vai ficar padronizado, independente do sistema operacional que você abrir. E por último aqui, a extensão TXT. O TXT é um documento de texto sem formatação. Documento de texto sem formatação, TXT. Ele, por padrão, abre no bloco de notas. Então, vamos lá. Quantas são extensões de imagem? Gabarito, letra Bravo, GIF, JPEG e PNG. 3 são os arquivos de imagem. Os demais, a maioria é documento e, com exceção do programa, execução, o exe. Questão de item número 5. No Windows, para se conectar a uma rede Wi-Fi, o ícone da barra de tarefas que deve ser clicado é. Esses ícones aí, todos eles aparecem no sistema operacional Windows. Você tem que conhecer cada um dos ícones. A barra de tarefas é aquela barra que aparece na parte inferior. Tá vendo essa barra aqui de baixo? Barra inferior. Na área de notificação, a gente tem alguns ícones aqui, ó. E ele está perguntando qual é o ícone que representa a rede Wi-Fi. Isso aí a maioria de vocês já devem conhecer, não é de muito mistério. Esse primeiro ícone é o ícone da bateria. Esse segundo ícone é o ícone do som. O ícone do som me permite tirar o som, aumentar o som, diminuir o som. O próximo ícone é o ícone da rede sem fio, é o do nosso Wi-Fi. E ele mostra, nesse caso aí, está conectado, mas poderia mostrar que está desconectado.
A letra delta, ele não é da barra de tarefas, ele está lá dentro do menu iniciar. Aqui, ó, quando a gente vê dentro do menu iniciar, tem esse ícone de ligar e desligar. Então, não é da barra de tarefas. Assim como o último ícone não está também na barra de tarefas, e sim no menu iniciar, que é o ícone de configurações. Então, tá aí o nome de cada ícone. O Wi-Fi, letra Charlie. Resposta correta. Beleza? Item número 6. O sistema operacional Microsoft Windows 10, configuração padrão, idioma português do Brasil, possui uma ferramenta que permite que outro usuário ou que o próprio dono assuma o controle do sistema operacional Windows de outro computador, seja para resolver problemas ou para ter acesso a arquivos de qualquer lugar do mundo. Esse acessório do sistema operacional Windows é chamado. Então, a gente primeiro tinha que saber quais são os acessórios que a gente tem no sistema operacional Windows para poder responder. Dentre os acessórios, tem um que permite que o usuário conecte a outro computador em qualquer lugar do mundo. Vamos ver as alternativas? Letra A, Open VPN Connect. Letra B, conexão da área de trabalho remota. Letra C, VPN Client. Letra D, TeamViewer. Letra E, N-Desktop. Vou trazer uma notícia para você. Todos esses programas aqui, me permitiriam fazer um acesso remoto à máquina. Todos esses aqui permitiriam que eu, de casa, acessasse o computador do meu trabalho, com devidas configurações na rede do trabalho. Ou outro computador em qualquer lugar do mundo. Mas a pergunta foi, tem programa que é acessório. Ele é do próprio sistema operacional Windows. Então, a gente precisa saber quem é essa ferramenta. Acessório do sistema operacional Windows. Os acessórios ficam no menu Iniciar, numa pasta chamada Acessório do Windows. Dentre eles, temos diversos programas, assistência rápida, bloco de notas, conexão da área de trabalho remota, ferramenta de captura, gravador de passos, Internet Explorer, mapa de caracteres, Match Input Panel, ou painel de entradas de fórmulas matemáticas, o Paint, Windows Fax Scan, que é o fax scanner do Windows, Windows Media Player, o Word. Para que serve cada um? O bloco de notas é um editor de texto simples sem formatação. O assistência rápida me permitiria conectar outro computador na mesma rede, intranet. O conexão de trabalho de área remota, esse aqui me permite estar conectando a outro computador em qualquer lugar do mundo, bastando ter o IP ou o nome do computador, seu nome de usuário. Na hora que ele tentar conectar, ele vai pedir o usuário e senha. É lógico que o outro computador tem que permitir esse tipo de conexão. Então, você vai ter que liberar o acesso da outra máquina e quando chegar lá, ele permitir, e aí sim, você vai estar conectado através do protocolo RDP. Remote Desktop Protocol, ou protocolo de desktop remoto. Além desses, que a gente falou já, o ferramenta de captura me permite tirar um print de determinada parte da tela. Gravador de passos, ele grava conforme for abrindo os programas. Internet Explorer é o antigo navegador da Microsoft, o atual é o Edge. Mapa de caracteres me permite estar inserindo caracteres que a gente não tem normalmente no teclado, inclusive dá para inserir de teclado. Painel de entrada de fórmula matemática, eu posso desenhar com uma caneta Pen Steel uma fórmula matemática, ele vai converter isso em texto. Paint é um editor de imagem. Windows Fax Scan permite escanear e mandar esse documento por fax ou por e-mail, inclusive fazendo a impressão. Windows Media Player, ou Windows Media Player, é o nosso tocador de áudio e vídeo. E o WordPad,
Cuidado, não é o Word, é o WordPad. É um editor de texto um pouco mais simples que o Word, mas tem praticamente todas as funcionalidades dos grandes editores de texto. Então, olhando para as alternativas, letra Bravo é a alternativa correta. Conexão da área de trabalho remota. Ele é o acessório do Windows que permite conectar a outro computador remotamente. Questão de item número 7. As versões do Microsoft Windows 10 oferecem vários aplicativos sob o título Acessórios do Windows, que auxiliam no dia a dia de operação de um computador. O título que não corresponde a um desses aplicativos é. Então, aqui, de novo, ele quer saber quais são os acessórios do sistema operacional Windows. Eu teria que olhar para todos eles e ver qual que não é um acessório. Muito usuário, ele acha que o Chrome vem junto com o sistema operacional Windows e está errado. O Google Chrome é um aplicativo da Google, não é nem da Microsoft. Então, ele não poderia ser um acessório por não ser da Microsoft. Primeira coisa por aí. Outro, decorando a lista de programas que já vem junto com o sistema operacional, a gente poderia ver que o bloco de notas, ferramentas de captura, o Paint, o Windows Media Player, são acessórios que estão lá naquela pasta acessórios do menu iniciar. Já o Google Chrome não se encontra naquela pasta acessório, então ele não corresponde a um aplicativo que vem junto com o sistema operacional o Windows. No Windows 10, o gerenciador de tarefas permite o monitoramento da utilização de recursos do sistema, em termos de utilização e atividade. A lista que contém apenas recursos monitorados por meio da guia desempenho é. Então, a gente precisa saber duas coisas. Gerenciador de tarefas. O que é isso? O gerenciador de tarefas, eu posso abrir com a tecla de atalho Ctrl mais Shift mais a tecla Escape, ESC, Ctrl Shift ESC. Acabei de abrir meu gerenciador de tarefas. Reparem que na guia de processos, ele tem os aplicativos que estão em execução, com consumo de memória, de CPU, de disco, de rede, mecanismo da placa de rede, uso de energia, tendências de processamento. Então, está aqui, ó, por exemplo, eu estou usando o programa OBS Studio, ele está consumindo bastante processamento. O meu Google Chrome, para quem não sabe, ele consome muita memória RAM. Então, está aqui o consumo. Minha placa de vídeo, ó, muito utilizado pelo OBS Studio nesse momento. Então, tem uma estatística aqui. Só que ele fala da guia desempenho. Reparem aqui, ó, ele fala da guia desempenho, a última palavra ali do canto direito. Então, não é dessa guia, é da guia desempenho. Então, na desempenho, a gente tem o CPU, que é o nosso processador, a memória, que é a memória RAM, meu disco rígido, HD, o meu Wi-Fi, placa de rede sem fio, minha placa GPU, que é a unidade de processamento gráfico, minha placa de vídeo. Então, todos esses aqui, cada um desses tem o seu processamento ali monitorado. Além disso, vou mostrar os demais, eu tenho históricos de programa, consumo de CPU, rede limitada, atualizações. Temos o inicializar, que a gente consegue visualizar quais programas estão inicializando junto com o sistema operacional Windows. O usuário da máquina, no meu caso é o Leonardo, e todas as suas aplicações abertas. Caso eu conecte outro usuário, posso ter mais de um usuário aberto, ele vai aparecer aqui. Detalhes dos programas que estão abertos, dos serviços que estão abertos e meus serviços que estão funcionando. Voltando para cá, qual desses que estão aí que tem na guia desempenho? Letra A, arquivos? Não, não tem arquivos. Não vou nem ler o resto, também não tem firewall, não tem energia. Letra B, arquivos? Não tem arquivos, não tem energia. Memória virtual ele até tem. Letra C, CPU?
disco, que é o nosso HD, Ethernet, que é a placa de rede cabeada, memória. É que nesse meu computador aqui eu não estou utilizando placa de rede, eu não tenho placa de rede cabeada. Se eu tivesse, ele também apareceria aqui em desempenho a placa de rede cabeada. O meu, esse que eu estou usando, só tem placa de rede sem fio, por isso que ele mostra aqui na placa de rede Wi-Fi. Se tivesse rede cabeada, vocês aí em casa devem ter, aperta aí o Ctrl Shift S que vocês vão ver que aparece a rede cabeada aqui. Beleza? Então, já pode marcar a letra Charlie. Disco, Ethernet, memória, impressão. Impressão ele não tem. Eco, disco, Firewall. Firewall ele não tem. Então, tá aí. Letra Charlie é a resposta correta. No sistema operacional Microsoft Windows 10, configuração padrão, idioma português do Brasil, algumas opções de desligamento. Dentre as opções existentes, no menu iniciar, na opção ligar e desligar, qual está relacionada à opção com a sua função de maneira correta. Então, o que eu preciso saber aqui? Primeiro, o que tem no botão ligar e desligar. Depois que eu souber o que tem nesse botão, eu tenho que saber o que faz essa opção que está lá. Então, vamos ver aqui as opções. Fica no menu iniciar, botão ligar e desligar. Ele tem a opção de suspender, desligar e reiniciar. Qual é a diferença entre um e o outro? O desligar, ele vai fechar todos os programas abertos, encerrar a sessão do usuário, fazer um logoff, sair do usuário, desligar de maneira correta o sistema operacional Windows e depois desligar por um todo o computador. Então, esse é o desligar. O reiniciar. O reiniciar, ele faz a mesma coisa que a gente falou do desligar. Porém, na hora de desligar o computador, ele não desliga. Ele vai dar um novo boot, vai reiniciar o computador, recarregando o sistema operacional, vai dar um boot, recarregar o sistema operacional, parando na tela de logon, também podendo ser chamado de tela de login. E o suspender, ele vai desligar alguns componentes do computador, alguns hardwares, para consumir menos energia, mantendo o computador ligado. Quando você quiser retornar, você pode passar o seu dedinho no mouse ou arrastar seu mouse, clicar numa tecla do teclado, ou ainda, se não voltar dessa maneira, usar o botão de ligar e desligar para que ele retorne. Ele vai voltar na tela de bloqueio do usuário. Então, você vai voltar lá naquela tela bloqueada para que você possa desbloquear e reiniciar o computador. Vamos ver cada alternativa? Letra A, reboot. Não tem essa opção. Reboot reinicia o computador retornando à tela de login. Se tivesse escrito reiniciar, estaria correto. Mas por causa da palavra reboot, está errado. Desligar, sai do usuário ativo, retornando para a tela de logon. Não, esse é o sair, que também não está lá na tela no botão, opções ligar, desligar. Essa opção de sair, ela saiu do botão ligar e desligar, no Windows 7 era ali, e veio para o usuário aqui. Ó. No meu usuário tem a opção de sair, bloquear. Suspender, desliga alguns componentes do computador, consumindo menos energia. Assim que o usuário pressionar o botão de ligar, o sistema retorna na tela de bloqueio do usuário, mantendo todos os programas que estavam abertos, mesmo que os arquivos não tenham sido salvos. Essa opção correta, pode marcar ela lá. Próxima opção, sai do usuário, permanecendo na tela de bloqueio. Se a opção de sair tivesse na opção ligar e desligar, estaria mais ou menos correto. O sair, ele sai do usuário e volta para a tela de logon, não é a tela de bloqueio. Bloqueio é quando a gente bloqueia um usuário. E a última ali, fazer logoff, esse termo era utilizado no Windows 7, até o Windows 7.
sai do usuário permanecendo na tela de bloqueio. Não tem mais essa opção no Windows 10. O nome agora é sair. Então, opção correta, letra Charlie. Analise o texto a seguir. Aí tem um texto, Olimpíadas de Tóquio 2020, só que 2020 está lá riscado, está mais para cima. Essa imagem daí está sendo associada para a resolução de questões, essa imagem aí, Olimpíadas de Tóquio. Assinale a opção que indica os 3 efeitos empregados no texto. Então, o que são efeitos? Tem que ter cuidado com nomes, tá? Efeito é uma coisa, estilo é outra coisa. Às vezes a banca quer diferenciar isso. Efeito de estilo. O próprio Word, ele utiliza esses nomes diferentes. Quando a gente vem aqui em formatação de fonte, e eu clico aqui, ó, Ctrl D, ou nesse cantinho direito inferior, ele vai abrir a janela de fonte, onde eu tenho o estilo de fonte e tenho o efeito da fonte. O estilo pode ser regular, itálico, negrito. Às vezes, no lugar de regular, aparece o nome normal. Então, a gente costuma falar regular ou normal é a mesma coisa, itálico e negrito. Esse é o estilo da fonte. Ainda tem o estilo de sublinhado, que pode ser simples, duplo, espesso, pontilhado, tracejado, ponto, traço, entre outros. Os efeitos são efeitos de taxado, taxado duplo, sobrescrito, subescrito, versality, todas em maiúsculas, oculto. E ainda temos outros efeitos de textos, efeitos que podem ser utilizados. Aí a gente tem efeito de preenchimento, efeito de contorno. Tá, depois a gente fala sobre isso. Temos como colocar sombra, reflexo, brilhos, bordas suaves, formatos 3D. Isso são efeitos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Voltando aqui. Taxado é quando eu risco com uma linha o texto. Taxado duplo, riscando com 2 linhas. Sobrescrito, ele diminui o texto. Observe aqui, ó, onde está escrito corpo. Taxado, taxado duplo. Sobrescrito, ele diminuiu a fonte colocando em cima. Subscrito, ele diminui a fonte colocando embaixo. Versality ou versalete, ele vai colocar tudo em caixa alta, mas diferenciando, a letra maiúscula é um pouquinho maior do que as demais. Todas em maiúsculas ficam tudo em caixa alta, maiúsculo, porém todas do mesmo tamanho. Oculto, ele não vai aparecer mais no meu texto, não vai aparecer mais dentro do meu Word, a não ser que eu utilize a ferramenta de mostrar tudo para mostrar os caracteres ocultos. Aqueles efeitos de texto também estão aqui nessa ferramenta. Então, a gente tem diversos efeitos: contorno, sombra, reflexo, brilho, estilos numéricos, ligaduras e conjuntos estilísticos. Voltando para a questão, podemos observar somente nessa palavra aqui, ó, que a gente já tem o sobrescrito e o taxado. Sobrescrito e taxado. Então, aqui eu poderia eliminar outras alternativas. E observando todas as palavras, eu consigo ver que está tudo em caixa alta. Está tudo com letra maiúscula. Ah, é todas em maiúscula? Não. Reparem que essa letra está maiúscula, mas ela é maior do que as demais. Essa letra está maiúscula e ela é maior que as demais. Isso significa que eu não estou usando todas em maiúscula, e sim versalete ou versality. Então, eu tenho sobrescrito, taxado e versalete. Resposta correta, letra Charlie. É observar, é olhar, é analisar uma a uma. Sombra, ficaria uma sombra embaixo. Subscrito, diminui o tamanho embaixo. Todas em maiúsculas seriam todas as letras em caixa alta no mesmo tamanho. Não dá para colocar todas em maiúsculas e versalete ao mesmo tempo. Pronto, resposta correta. Tchau.